eu me sentiria muito mais à vontade hoje se eu tivesse tido a oportunidade de me preparar melhor para esse encontro. Não preparar de um ponto de vista mais acadêmico, mais teórico, mas preparar do ponto de vista de uma pescaria na minha memória. Isso porque eu tenho muita dificuldade de relembrar questões desse período em que eu fui advogada de presos políticos, de perseguidos políticos. E eu tenho essa dificuldade porque depois que esse período passou, e eu imaginei sempre que eu devia ao meu país e à sociedade em geral uma atuação, inclusive, mais dedicada e mais significativa do que a que eu tinha tido nesse período. Eu sempre tive muita preocupação, muita aflição, muita angústia, muito receio de viver do passado. Eu sempre fugi, inclusive, de todos os eventos comemorativos. Eu não sei se vocês lembram, havia muitos encontros de advogados, sempre deputados chamavam para homenagens, e eu sempre fugi disso. Eu não estive presente, inclusive, eu não participei, inclusive, de todo um movimento que levou, por exemplo, à criação da Comissão da Verdade. Eu estive completamente ausente. Eu fui chamada nos últimos momentos por algumas vítimas, por alguns familiares que me interpelaram, e um deles, inclusive, de uma forma muito candente, e pouco antes de a comissão de serem escolhidos os membros e de a comissão ser instalada, eu fui à posse de uma ministra, eu não sei como é que esse ministério se chama, se é Ministério da Condição Feminina, Secretaria de Mulheres, talvez, da Eleonora, né? E aí aconteceu um fato que me deixou numa situação assim de dívida e me interpelou de uma maneira muito forte. E foi o fato de nós termos chegado numa sala muito cheia, não havia lugar mais para ninguém. E aí eu cheguei e duas jovens começaram a gritar assim: mas tem que haver um lugar para a doutora Rosa. É a doutora Rosa. Ela tem que entrar e ela tem que sentar. E elas se comportaram como batedores que foram abrindo o lugar, e eu estava sentada, de repente, no primeiro lugar. E eu pensei, eu tenho uma dívida com essa gente. Eu participei de uma história da qual eu estou fugindo. Eu tenho que reconhecer que houve essa história. E aí eu fiquei no meu lugar, mas quando a presidenta me convidou para conversar comigo e pressionou um pouco, e eu não queria, porque eu não tinha acompanhado esse movimento, eu terminei aceitando participar da Comissão da Verdade. Mas eu digo tudo isso para dizer que, para mim, é difícil. Eu preciso reconstituir essa memória desses tempos, porque realmente existe um trauma em relação a isso. Eu encontro muita gente que foi muito próximo de mim e eu não consigo lembrar. Eu tenho que fazer um trabalho para lembrar. Mas, já demonstrando isso, que é difícil lembrar de fatos de tudo isso, eu lembro de outras coisas. Eu lembro muito bem das teorias, das doutrinas. Eu lembro que nós atuávamos sobre uma conjuntura, sobre um pano de fundo que era a doutrina de segurança nacional, que realmente foi uma motivação, foi uma impulsão, representou um impulso muito forte e foi um instrumento muito significativo para a implantação do golpe e da ditadura, que não foi certamente o único, não foi talvez o mais importante até. Hoje toda a historiografia reconhece que o golpe foi um golpe civil-militar, e quando fala de civil-militar, quer apontar a questão da participação civil, que foi uma participação civil sim, mas foi sobretudo uma participação empresarial muito forte, que é pouco lembrada, começa ainda no final da década de 50, e vem de uma maneira muito ativa na década de 60, quando empresários, sobretudo empresários paulistas, onde o PIB estava mais concentrado, 40% do PIB era do empresariado,
empresariado paulista, um empresariado que responsável, onde muitos grupos empresariais eram grupos multibilionários, onde havia também empresários nacionais milionários, e onde eles chegam à evidência do seguinte: mas se nós temos o poder econômico desse país, como é que nós vamos suportar, admitir um governo, um tipo de modernização, econômica reformista, que nos põe limites a mandar recursos para o exterior, porque muitos grupos aqui eram grupos multinacionais, que pretendem uma reforma tributária que corta na nossa carne, que pretende esse conjunto de reformas, e eles começam a se organizar dentro de um complexo que se chama IPES, IBAD, o IPES com atribuições muito mais relacionadas com a própria sociedade civil e com funções de propaganda muito fortes junto a essa sociedade civil, criando uma situação, indicando uma situação de caos, mostrando que se conduzia o país para um regime em que a democracia haveria uma ruptura e um golpe a essa democracia. Isso se faz de uma maneira muito forte através do IPES, se faz através do IBAD, que trabalha com os partidos políticos, dá dinheiro para não permitir um avanço daqueles partidos e uma continuidade daquele partido que estava no governo. Então isso foi muito forte do ponto de vista como causa da imposição do golpe, e também essa ditadura foi realmente exercitada com essa força civil que aparece pouco, mas que nós sabemos que estava em todos os ministérios importantes, os ministérios econômicos. No entanto, do ponto de vista militar, né, foi a doutrina de segurança nacional, foi a questão da segurança nacional, do ponto de vista das elites militares, foi a questão da Guerra Fria, da inserção dos militares num projeto de Guerra Fria, que eles tinham realmente acompanhado, que fizeram ao lado dos Estados Unidos a Segunda Guerra Mundial, e as nossas elites militares que tinham participado saíram de lá seduzidos pelo projeto de uma participação num complexo industrial militar, pensando que eles estariam muito mais seguros também do ponto de vista profissional se estivessem nesse lado da Guerra Fria. E de outro lado, a Guerra Fria também era uma Guerra Fria do Ocidente contra o leste europeu, contra comunistas, e no imaginário militar, não dessas elites, mas no imaginário militar dos militares em geral, a questão nacionalista, a questão da disciplina, da ordem, sempre foi muito importante. O trauma da intentona comunista, que até hoje é lembrado, era alguma coisa muito forte, de modo que não foi difícil para os militares trabalharem com essa questão da doutrina de segurança nacional, muito antes de assumirem, de darem um golpe e de assumirem o poder. Havia todo um conjunto de militares que já tinham ido para os Estados Unidos fazer cursos sobre a guerra revolucionária, que era uma guerra feita com essa doutrina de segurança nacional, cursos onde lembravam, inclusive, essa doutrina a partir da Argélia, de modo que quando 64 acontece, a doutrina de segurança nacional já está muito presente na vivência e no conhecimento dos nossos militares, e até dos nossos civis também, porque havia uma escola de segurança nacional, a ESG, né, onde civis e militares se encontravam para discutir essa doutrina, e onde foi formada toda uma geração de ipesianos entre militares e civis que ocuparam os cargos do governo durante os governos militares. Então, essa doutrina de segurança nacional, ela não, apesar de ela, eu acho, presidir toda essa formação, presidiu, orientou a violência com que os militares tomaram o poder em 64, porque se diz muito que houve uma violência crescente, em certo sentido, sim, mas 64, e o golpe de 64, foi acompanhado de uma violência extrema, que nem sempre recordada,
de um momento de prisões absolutamente massivas e de muita violência física, de tortura. O Márcio Moreira Alves, num livro chamado Tortura e Torturadores, que está na internet, inclusive, ele conta isso 2 anos depois de implantado o regime. Ele conta o conjunto de torturas que estavam, a força, a imensidão dessa tortura que estava havendo no país, e no Nordeste do país, no país todo. E ele se remete, inclusive, a alguns veículos de comunicação que contam essa tortura. Mas, então, essa tortura e essas prisões massivas, essa perseguição massiva, existiu desde o início de 64. As pessoas foram presas, onde havia, sobretudo, onde havia classe trabalhadora, movimento sindical. As pessoas foram presas em estádios, no estádio Caio Martins, em Niterói. Foram presas em navios, como aconteceu aqui em Santos. Foram presas em mais navios, foram presas em fortalezas. Foram presas massivamente, isso se fala pouco. E essas pessoas foram envolvidas em inquéritos policiais militares massificantes também. Tinham 1.000 pessoas, por exemplo, o inquérito policial militar que envolveu marinheiros e fuzileiros navais lá do Rio de Janeiro, era um inquérito que envolvia mais de 1.000 pessoas. Os inquéritos de rodoviários, portuários, sindicalistas de diferentes tipos, eram inquéritos que envolviam centenas de trabalhadores. Os inquéritos feitos sobre o Partido Comunista também envolveram mais de centenas de pessoas. Havia tudo isso, então, a partir de 64. Mas isso não se traduzia do ponto de vista, inclusive, nem de uma lei de segurança nacional, porque o que havia era uma lei de 1953, uma lei que não incorporava, inclusive, a noção, essa ideia de segurança nacional, mas que pensava ainda de uma forma antiga e anterior, em segurança interna e externa, o conceito de segurança nacional, da doutrina de segurança nacional, aboliu essa divisão, porque não havia mais um inimigo externo e interno, havia um inimigo que estava interno, que estava em toda parte, e o inimigo interno devia ser combatido como se fosse externo, não importava se era interno ou era externo. As penas não eram mais graves se houvesse uma ofensa contra a segurança externa. Né? O conceito de segurança nacional, da doutrina de segurança nacional, veio abolir essa diferença que existia na lei anterior. Mas a lei anterior, até 65, quando os fatos, a perseguição política e os casos passam para a justiça militar, ainda se aplica a lei anterior. E só, inclusive, com a Constituição de 67 e com uma nova lei que sucede essa lei de 1803, que é uma lei de 67, é que o conceito se abole as diferenças entre segurança interna e externa, e nós vamos ter uma lei que incorpora o conceito de segurança nacional. E a partir daí a justiça, a perseguição aos dissidentes políticos, aos insurgentes, vai se dar de uma forma diferente da que vinha se dando, porque a partir daí a justiça militar passa a se ocupar desses casos. Né? Até então, também não havia processos que tivessem ido à justiça. Havia questões de habeas corpus para serem decididos. Muitos desses habeas corpus eram decididos no Supremo Tribunal Federal, porque a violência inicial vai se abater principalmente contra as lideranças políticas, então, os administradores e também o movimento sindical, a classe trabalhadora. Então, 2 minutos? Eu não falei. Para concluir, a senhora pode... Não, tá bem. Então vamos voltar a ver, eu escapando mais uma vez de falar sobre as questões da nossa advocacia. Mas eu acho que a nossa advocacia, o que é que nós fizemos como advogados? Né? Como advogados, eu acho que nós
Dizendo de uma forma que não é jurídica, eu creio que nós salvamos vidas, nós impedimos, diminuímos a tortura em muitos casos. Mas nós fizemos uma coisa muito mais importante, eu creio. Eu, particularmente, não vejo a auditoria como um lugar, a auditoria militar, que era o lugar onde se julgava nessa justiça militar, eu não vejo a auditoria como um lugar de opressão, como um lugar em que as pessoas vinham e tinham seus... e se confrontavam com o problema da perda de liberdade. Mas eu vejo a auditoria como um lugar de ressurreição. Eu vejo a auditoria como um lugar de reparação também. Porque eu acho que quando os presos vinham aí, podiam contar a violência física de que foram vítimas, podiam contar que sofreram torturas de diferentes tipos, que estavam vivos, estavam inteiros, e que prosseguiam na luta. Isso é uma forma de recuperar a identidade deles. Na medida em que nós, advogados, concordávamos, viabilizávamos que eles fizessem isso, eu acho que isso era muito importante para eles se reconstituírem como pessoas. Eu acho que nós demos muito apoio a essa reconstrução da identidade dos presos que vinham à auditoria. Eu acho que nossas defesas se abriram muito para essa possibilidade. Embora a maioria dos advogados situasse assim, a questão da legalidade democrática, da legalidade, uma legalidade até criminal, né, do princípio da legalidade, de outras regras processuais, como parâmetro para cobrar dos julgadores, situar aquele parâmetro e dizer que ali não se fazia, nas auditorias não se fazia aquilo, situando sempre diante de alguma coisa que estava perdida, que nós tínhamos que entender que estava perdida essa legalidade democrática, mas os advogados continuaram muito a insistir nessa tecla, continuaram muito a fazer leituras das denúncias, que eram absolutamente disparatadas, as denúncias do crime político eram um exercício enlouquecido dos promotores, querendo mostrar um veio literário que eles não tinham, dizendo sem nenhuma pertinência, sem nenhuma objetividade técnica, como uma denúncia deva ter, expor o fato das suas circunstâncias, de nomear os participantes, os autores, com clareza. Eles não faziam nada disso, eles contavam histórias, usavam um conjunto de adjetivos muito espantosos sobre todos os fatos que eles contavam, mostravam um desconhecimento muito grande a respeito da história, a respeito de história, uma falta de cultura muito grande, faziam uma coisa assim, mas que eles achavam que estavam fazendo naquelas denúncias alguma coisa de muito importante. Nos primeiros tempos, inclusive, quando havia habeas corpus e a possibilidade de levar para os tribunais superiores também, quando entendiam, quando viam aquelas denúncias, eles próprios percebiam o quanto elas eram ridículas. Elas eram ridículas, elas caminhavam numa direção muito diferente de contar um fato e pedir uma pena. Então, os advogados insistiam em criticar essas denúncias, tomando o parâmetro de que fosse uma justiça técnica e de qualquer modo, esse tipo de defesa, eu acho que funcionava nos tribunais superiores, no Superior Tribunal Militar e no Supremo Tribunal Federal, não funcionava, eu acho, na primeira instância, nas auditorias. Funcionava nas auditorias, eu creio que era realmente essa possibilidade de de dar voz a esses supostos autores, mas que, na verdade, eram as vítimas das torturas. Bom, eu
quero ultrapassar demais esses 2 minutos, eu pensei que estava nos 5, quando estava falando daquela história toda que não interessava aqui. Mas eu espero nas perguntas poder dizer a vocês que vocês tiverem curiosidade por ouvir. Eu acho que nós não podemos prosseguir sem ouvir o Arnaldo. Afinal de contas, o Arnaldo, um dos maiores advogados deste país, e que teve um papel importantíssimo naquele período. Eu me recordo de um fato extraordinário que o Arnaldo participou e que eu fui coautor, do mandado de segurança contra a censura prévia que impetramos perante o Supremo Tribunal Federal em favor do Franco Montoro e do cardeal Dom Paulo Evaristo Arce. Arnaldo, eu queria que se dissesse alguma coisa sobre como você veio a esta noite de hoje. Bom, meus amigos, eu acho que vocês todos puderam ver, mais do que 4 grandes advogados, 4 grandes corações. Corações tão grandes que vem em mim uma importância que eu não chego a ter, e não é nenhuma falsa modéstia, é uma questão do que foi o meu papel na história. Quando o Zé Carlos Dias se dispôs a me ensinar o beabá da advocacia, que foi com ele que eu aprendi a trabalhar, ele me admitiu no escritório dele com a função de cobrir a área de justiça comum, porque ele e a Maria Luísa Berrembá estavam sobrecarregados com o processo de presos políticos na auditoria militar. Então, o que aconteceu com isso? Isso foi uma contribuição? Foi. Afinal, eu estava lá permitindo que ele trabalhasse, mas eu não tive essa presença, principalmente na primeira instância da justiça militar. Foi depois de um bom tempo que eu, uma vez discutindo, trocando ideias, o que se falou tanto aqui, o Idibal, o Belisário, o Zé Carlos, quando falou no noviciado, né, de algo que ninguém nunca tinha estudado na escola, então a gente precisava criar, precisava inventar coisas. Tá? Tinha aquela história da exceção de incompetência, que não tinha habeas corpus, então os advogados entravam com uma exceção de incompetência para dizer isso não é um crime político. No fim, era um habeas corpus meio disfarçado. E eu, uma vez, levantei uma ideia, da qual não tenho já mais a menor lembrança, a respeito de prescrição. E o Zé Carlos falou, não, vai em frente, faz isso, vamos ver o que vai dar. E aí eu fui defender isso no STM, no Superior Tribunal Militar, e depois disso eu tive outras atuações lá no STM, e a minha lembrança desse tribunal é de talvez um dos tribunais, ou o tribunal em que eu já atuei, que mais respeitava o direito de defesa, mais do que qualquer um de hoje. Esse episódio que o Zé Carlos contou, dele fazer uma intervenção oral sem estar inscrito, sem ter nada, e ser ouvido, e de dar certo, que tribunal hoje permitiria isso? Tá? Não tem a menor chance. A razão é a seguinte, o posto de ministro militar, o STM tem 10 oficiais generais das 3 forças e 5 civis. Os militares, eles têm o cargo mais alto e mais honroso das Forças Armadas. Eles trabalham todo dia de uniforme de gala. É uma coisa... Eles julgam o comandante de cada força, que na época era o ministro do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, e por causa disso, o ministro bate continência para eles. Isso no simbolismo militar é uma coisa que significa muito. Só não tem tropa. Não tem comando. O que significa muito. Hã? O que significa muito. Pois é. Então, o que acontece? O governo ditatorial jogava no SPM os generais liberais. Os generais que se opunham a eles. E diziam, não, vamos dar uma honraria irrecusável, mas que não tem tropa. E com isso ele não tem força política. Resultado,
a atenção que se dava a uma sustentação oral da defesa é uma coisa raríssima, não é mesmo? Bom, primeiro, é um tribunal cujo tempo de sustentação padrão era de 20 minutos. Ou seja, maior do que qualquer outro que nós temos. Não tinha um reloginho despertador depois dos 20 minutos. O secretário-geral, que sentava lá na frente, ao lado do presidente, que tinha um nome francês chique, agora eu não me lembro, quando se dava os 20 minutos, ele levantava lá da mesa, atravessava o salão inteiro do tribunal, vinha aqui embaixo da tribuna e fazia assim, olho o braço, e eu não gosto de esgotar tempo, de falar pouco, mas uma das únicas vezes que estourei o tempo foi lá, e quando ele fez esse gesto, eu falei, senhor presidente, e o almirante do presidente falou assim, como que ele vai falando aqui, não sei. Então, é uma coisa contraditória das lembranças desse período, ver quanta coisa. Eu estava dizendo, eu não advoguei na auditoria, mas eu fui assistir muitos julgamentos da auditoria, né, para relembrar os episódios até curiosos, mas assisti muita barbaridade. Não sei, o Zé Carlos, com certeza estava lá, julgamento do Marco Antônio Tavares Coelho, o líder comunista, advogado inscrito na OAB, com uma certidão da OAB de que ele era um advogado inscrito, portanto tinha direito de fazer autodefesa. E o Conselho não permitiu porque um dos crimes atribuídos a ele era o uso do documento falso. Portanto, a certidão da ordem tirada na véspera também podia ser falsa. E o advogado dele, Mário Simas, renunciou ao Poder Judiciário, dizendo que eu não vou fazer a defesa desse réu. E o auditor falou, não, então o senhor dite para o termo, o Mário Simas tinha que não recuar em nada, mas também não ultrapassar em nada. Isso num ditado oral, em que, providencialmente, apagou a luz. Nessa hora, nós ficamos no escuro, não tinha computador e a máquina de escrever era mecânica. Bom, em seguida, o juiz auditor Nelson Guimarães nomeia o defensor de ofício da auditoria para fazer a defesa. O réu vai protestar e ele dá um tapa na mesa dizendo, cale a boca. Isso num recinto judiciário, num tribunal. Então, são cenas terríveis, para não se falar que na sede da auditoria se torturava. Do jeito que não era interrogado direitinho como tinha sido lá, no intervalo era levado para o porão. Então, é muito contraditório esse período, viu? Eu tive outras participações, o mandato de segurança contra a censura prévia, isso foi um grande momento, um momento feliz. Por que não o habeas corpus? Lembra? O Idibal contou a questão dos passaportes. Eles negavam o passaporte, então impetrava-se mandato de segurança e era o Tribunal Federal de Recursos costumava conceder. Até que apareceu uma pessoa que, de tanto encher a paciência do cônsul do Brasil na Suécia, recebeu um passaporte. E no campo de validade, onde antigamente escrevia-se não é válido para Cuba e demais países com que o Brasil não mantém relações diplomáticas, no campo validade vinha escrito válido somente para a Suécia. Bom, nós já tínhamos uma jurisprudência dizendo que o passaporte é um direito líquido e certo do cidadão brasileiro. Mas o passaporte sem restrições é direito líquido e certo? E nós começamos a conversar quando surgiu a conversa, e por que não habeas corpus? E eu lembro, nós fizemos a quatro mãos esse trabalho, e eu não me esqueço de uma frase do Zé Carlos, em que ele dizia assim, o que dirão o povo e o governo da Suécia, tão ciosos da sua democracia, ao saber que seu território foi transformado em cárcere de uma ditadura sul-americana? Bem, impetramos o habeas corpus, foram solicitadas informações ao Itamaraty. Um diplomata que estava na divisão jurídica e consular, nosso contemporâneo de escola, deu um parecer dizendo que aquela situação era uma verdadeira vergonha para o Brasil, e maior vergonha ainda seria o habeas corpus ser concedido. Portanto, ele propunha